Em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, nós encontramos uma das histórias mais interessantes de toda a Bíblia. Trata-se da história de José, o filho de Jacó. A Bíblia nos diz que este jovem era notável, tinha sonhos, mas tinha também o ódio dos seus irmãos. Na verdade, os irmãos de José queriam matá-lo. No capítulo 37, versículos 19 e 20, ironicamente, quando os irmãos de José o viram de longe, disseram: "Lá vem o sonhador", e prosseguiram: "Vamos matá-lo agora". A Bíblia nos diz que os irmãos de José julgaram José no buraco e depois venderam-no como escravo, leiloaram o seu irmão. José teve uma vida muito difícil, muito dolorosa, perdeu o amor do seu pai, a amizade dos seus irmãos, teve o desprezo dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos. E depois de vendido como escravo, José foi parar no Egito. Ali no Egito, começou a trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia nos diz que a mulher de Potifar tentou José, procurou seduzi-lo, mas ele cria em Deus, ele temia o Senhor. No capítulo 39, no versículo 9, José disse para a mulher de Potifar: "Nesta casa eu mando tanto quanto o seu marido. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" É muito interessante observar a fé, o temor de Deus que José tinha. Ele não queria pecar contra Deus, ele não queria trazer danos às pessoas. Que exemplo notável, que modelo extraordinário, que espelho. Parece Jesus, aponta para Jesus. A Bíblia nos diz que José não foi um personagem como Adão e Eva, como Noé, como Abraão, como Isaac e Jacó. Nós não encontramos na história de José, em nenhum momento, Deus aparecendo a ele, dizendo: "Assim diz o Senhor", não. Como aconteceu com esses personagens que nós citamos aqui no texto bíblico de Gênesis. Mas nós sabemos que José cria, temia Deus por causa das narrativas bíblicas. Isso é muito interessante, porque talvez você e eu não tenhamos aquelas aparições, aquelas teofanias, aquelas manifestações extraordinárias de Deus. Tenhamos apenas o ensino de alguém. Possivelmente Jacó tenha ensinado a seu filho José a temer a Deus, a levar Deus a sério, a guardar as promessas do Senhor. E José aninhou no seu coração este ensino e permitiu que este ensino, como uma semente, frutificasse, germinasse no seu interior. No capítulo 39 de Gênesis, no versículo 23, diz assim: "O Senhor estava com José e o abençoava em tudo." Que declaração maravilhosa! Deus estava com José. Sabemos que Deus estava presente na vida dele, mesmo sem manifestações fantásticas, extraordinárias, Deus estava presente. Diz-nos a palavra de Deus que Deus estava com José, mesmo quando ele estava no buraco, mesmo quando ele
foi vendido como escravo. Mesmo quando ele foi lançado na prisão, Deus estava com ele. Há pessoas que pensam que Deus só pode estar com a gente quando a gente tem dinheiro no banco, dinheiro no bolso, quando tem saúde, quando tem prosperidade. A história de José nos ensina que Deus estava dirigindo a vida dele, que Deus estava com ele e que ele permaneceu fiel a Deus a despeito de todas as dificuldades, de todos os problemas. A Bíblia nos diz que no final da história, no capítulo 50, no versículo 20, que José pagou o mal com o bem. Diz assim o texto bíblico: é verdade que vocês, José falando para os seus irmãos, vocês planejaram maldade contra mim, mal contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Como é importante crer que o Senhor está dirigindo a história e que, mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Mesmo quando estamos desempregados, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando estamos no hospital, o Senhor está conosco. O Senhor estava com José. E José, aqui no Antigo Testamento, parece colocar um ponto final naquela rivalidade que nós encontramos ao longo do livro do Gênesis entre os irmãos. O livro de Gênesis começa com Caim matando seu irmão Abel. E aqui termina com José perdoando seus irmãos. A Bíblia nos diz que Abraão disse para Ló: não haja briga entre nós, porque nós somos irmãos. Não haja briga entre os seus pastores e os meus pastores, porque irmãos somos. A Bíblia nos diz em Gênesis que Ismael caçoava do seu irmão Isaque, ridicularizava Isaque. A Bíblia nos diz em Gênesis que Esaú queria matar o seu irmão Jacó. Com José, nós encontramos um ponto final neste livro, nesta história, nessa rivalidade entre irmãos dentro do seio da família. Como seria bom se você e eu pudéssemos trabalhar nessa direção, de vencer o mal com o bem, de não sermos vencidos pelo mal. Que exemplo extraordinário! Uma outra coisa interessante que nós encontramos neste livro é que o escritor bíblico apresenta José abençoando o mundo inteiro, todas as famílias da terra. O texto bíblico nos diz que as pessoas do mundo inteiro iam até José para conseguir pão. Capítulo 41, diz-nos o versículo bíblico que, versículo 57, e de todos os países vinham gente ao Egito, a José, para comprar pão, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Eu me pergunto se esse escritor bíblico estava querendo mostrar com tudo isto o cumprimento daquela promessa de Deus feita a Abraão: em ti, na tua semente, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Ah, meu querido amigo, José, quando ele teve 2 filhos no Egito, em um filho, capítulo 41 de Gênesis, versículo 51, no primeiro filho ele colocou o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos. E no segundo filho, Efraim, que significa Deus me deu prosperidade neste país. É interessante observarmos que
precisamos nos desvencilhar de um passado triste, doloroso, sangrento, odioso, para que nós possamos ir adiante. É muito importante. Paulo disse isso. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo. Precisamos aprender a esquecer as coisas más que as pessoas fizeram contra nós e as coisas ruins que nós também fizemos contra os outros. As lembranças de ódio, de decepção, de vergonha, não podem nos ajudar, não nos ajudam a construir um presente, um futuro de vitória, de bênçãos, não. Você e eu precisamos fazer como José. Crer que Deus está dirigindo a nossa vida. Ele dirige a história das nações e Ele dirige também a história de cada um de nós. Ele é o Todo-Poderoso e é um Pai amoroso que cuida de nós. Nós encontramos esta história na vida de José. José tinha tudo para esquecer a excelência, esquecer Deus, chutar o balde, abandonar tudo, jogar a toalha, mas ele não fez isto. Diz-nos a Bíblia que depois de ter sido julgado no buraco, vendido como escravo, lá no Egito, ele teve muitos problemas, por causa da sua integridade e da sua honestidade, do seu amor à verdade. Ele acabou indo para a prisão. E lá na prisão, ele continuou buscando a excelência, fazendo o melhor, e Deus estava com ele. E depois que ele interpretou o sonho do copeiro, ele pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Mas diz-nos o texto bíblico, no capítulo 40, no versículo 23, que o copeiro não se lembrou de José. O copeiro esqueceu de José. E o capítulo 41, versículo 1, diz que depois de 2 anos, o copeiro então lembrou de José e falou para Faraó sobre José. Mas José não ficou amargurado, não, ele não perdeu a doçura, ele não perdeu o compromisso com a excelência. Eu quero saber se você e eu temos perdido a doçura, temos perdido a preocupação, o foco, o compromisso em fazermos o melhor para Deus e para as pessoas, mesmo lá na prisão, mesmo limpando o chão. José procurava fazer o melhor. Não importa onde, não importa o que você está fazendo, é importante procurar fazer o melhor, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Quando Paulo estava preso, ele se apresentava às igrejas do Novo Testamento como prisioneiro de Cristo. Creio que José era um prisioneiro do Senhor, nosso Deus, o Deus que se revelou em Jesus. Bem, José saiu da prisão e foi para o palácio. Que salto extraordinário, que progresso, que êxito. Faz lembrar Jesus, que saiu da cruz, que saiu do túmulo e no domingo experimentou a glória da ressurreição. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, confie em Deus, confia no Senhor, entrega sua vida para Ele, creia naquela promessa que nós encontramos em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando Deus diz, olha, eu sei os planos que eu tenho para você, são planos bons, não são ruins, um futuro alegre, feliz. Se não for aqui no tempo, será na eternidade. Mas esteja certo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueça de guardar no seu coração os sonhos de Deus, de vivê-los, de crer em Deus. Os irmãos de José tiraram a capa dele, mas não tiraram os seus sonhos. Maltrataram-no, pisaram-no, mas não destruíram o seu valor, a sua fé, sua confiança em Deus. Que o mesmo aconteça com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um forte abraço.